Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a professora de português, Maria da Glória, e hoje a aula será sobre sinais de pontuação. Essa aula será dividida em algumas partes, e hoje nós vamos falar sobre ponto final, exclamação e interrogação, certo? Vamos começar? Primeiro, quando a gente vai falar em pontuação, a primeira pergunta que vem à cabeça é: por que existe pontuação? Vamos pensar um pouquinho. Quando você nasceu escrevendo ou falando, ou melhor, chorando? Você nasceu chorando, certo? Depois de muito tempo é que você aprendeu a ler e escrever. Ou seja, a escrita vem depois da fala. Então, qual a função da pontuação? A escrita vem para representar a fala e a pontuação vem para auxiliar a escrita nas intenções da fala. Como assim, professora, nas intenções da fala? Nós não falamos somente pela boca, falamos? Claro, professora, a gente usa a boca para falar. Sim, mas nós utilizamos outros elementos para nos expressar, para ajudar na comunicação, como o rosto, as mãos, o corpo, diversas coisas que nós utilizamos para melhorar a nossa comunicação. Quando eu trago a pontuação, ela vem justamente para isso também, para ajudar nessa intenção da fala. Inclusive, na fala, nós conseguimos usar uma coisa chamada entonação da voz. Eu posso falar algo mais baixinho, né? Tudo certo com vocês, alunos? Ou, de repente, eu posso mudar o tom de voz, né? Para mostrar que eu estou mais feliz, mais nervosa. Então, depende da entonação também a minha comunicação pela fala. E como é que na escrita eu vou fazer isso? Justamente pela pontuação. A pontuação auxilia a criação dessa intenção na fala. Eu gosto de começar falando sobre pontuação com uma reflexãozinha, certo? Quando eu falo de pontuação, alguns alunos pensam: professora, a pontuação tem muitas regras, eu não consigo gravar todas. Mas aí, se você pensar que a pontuação pode auxiliar na mudança de sentido e das intenções, talvez já facilite para você escrever alguma coisa e pontuar adequadamente. Quer ver? Eu vou colocar uma frase bem legal. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Esse primeiro exemplo, ele está sem pontuação, certo? Então, ele é bem corrido na hora de ler. Você quase não tem pausa. Agora, com a pontuação aí, no primeiro exemplo, com a pontuação, as meninas provavelmente pontuariam assim: se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Entenderam aí? No segundo exemplo com pontuação, os meninos poderiam mudar essa entonação deslocando a vírgula. Vamos ver como é que ela ia ficar? Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Veja como muda o sentido da frase com o deslocamento da vírgula, certo? No primeiro exemplo com pontuação, o sentido da frase está mais feminino, puxando para o lado da mulher. Já no segundo exemplo, está mais masculino, puxando mais para o homem, né? Então, assim, a mudança da vírgula mudou completamente o sentido. É isso que importa na pontuação. Para isso que ela serve, para ajudar nessa intenção, nesse sentido. Para vocês, eu vou falar todas as regras. Mas o que importa é que você perceba qual a intenção daquele texto, da frase.
Veja que eu mudei a localização da vírgula e já mudei a intenção. Certo? É isso que eu quero que vocês entendam. Vamos adiante agora começar a falar sobre ponto final. Ponto final é bem simples, bem fácil, né? O ponto final é utilizado nas declarações, certo? Uma frase declarativa. Eu declaro, ponto final. Seja uma declaração afirmativa ou negativa, ponto final. Aí tem alguns exemplos. Não quero saber de conversa, ponto. Preste atenção, ponto. Não quero sair, ponto. Estou declarando, certo? Só, todo final de frase, ponto final. Declaro, ponto final. Mas, professor, não poderia colocar outra pontuação aí nessas frases? Pode, desde que mude a intenção. Muda a intenção, muda a pontuação. Nessas frases aqui, eu só estou declarando. Se eu estivesse perguntando, eu usaria que sinal, certo? Então, depende da sua intenção. Um outro lugar que a gente usa o ponto final são nas frases imperativas. As frases imperativas, elas são comandos, ordens, certo? Aí embaixo tem alguns exemplos. Fique quieto. Olhe para mim. Copie o que está dizendo, que eu estou dizendo. Então, são frases que estão ordenando, que tem verbos no imperativo. Fique, olhe, copie, certo? Toda frase imperativa que está ordenando, ela vai ter um ponto final, certo? Um outro lugar onde a gente vai usar o ponto final são nas abreviações. Lembra que a gente viu um pouquinho sobre as abreviações? Então, todo final de abreviação, ponto, certo? Aqui tem alguns exemplos. Senhor, abreviação de senhor, SR, ponto. Segundo exemplo, é justamente a palavra exemplo. Se eu quiser abreviar a palavra exemplo, é X, ponto. E o terceiro exemplo aí é Vossa Excelência, V, ponto, é X, ponto, azinho, certo? Às vezes, alguns professores, ou até mesmo vocês, quando vão colocar a palavra exemplo abreviada, não coloca o ponto, coloca logo 2 pontos, né? Mas é incorreto, você tem que primeiro colocar o ponto e depois os 2 pontos. Outro exemplo de abreviação, observação, OBS, ponto, certo? Todo final de abreviação é obrigatório você colocar um ponto. Todas essas regrinhas que eu estou dizendo aqui, é obrigatório o ponto. Ok? Vamos para o próximo. Exclamação. O ponto de exclamação ele é utilizado em frases ou palavras que expressam emoções. Emoções de quê, professora? Surpresa, felicidade, indignação, admiração, susto, certo? E também depois das interjeições. Mas, professora, o que é interjeição? Interjeição é um chamado. Por exemplo, ei, né? Ops, psiu. Ponto de exclamação. Aí tem alguns exemplos, né? Magali, surpresa, né? Com o livro. Ah! Vários pontos de exclamação. Mafalda, no meio aí. Basta! As brava, né? E aí o coitado do Chico Bento aí, preocupado com a atividade. Ui, cansado. Espero que vocês estejam como Magali aí nessa atividade, certo? E veja que em todas elas, ó, existe o sinal de exclamação para ajudar a enfatizar o sentimento, a emoção, ok? Um outro lugar que a gente encontra, e é obrigatório usar o ponto de exclamação, é após o vocativo.
Mas, professora, o que é vocativo? Vocativo é algo que evoca, que chama. Por exemplo, aí no primeiro exemplo, Maria, bom dia. O vocativo é Maria, né? Maria, bom dia. Está chamando, saudando. Ponto de exclamação. Certo? Após o vocativo, sempre após o vocativo, ponto de exclamação. Interrogação. E agora, interrogação é muito fácil, gente. Interrogação, ó, é utilizado nas perguntas, indagações, questionamentos, como vocês querem chamar. Então, toda perguntinha lá no final, interrogação. 2 exemplos temos aí. Qual é o seu nome? O que você está fazendo? São 2 perguntas, final de interrogação. Aí embaixo temos uma observaçãozinha bem básica. Você pode utilizar a interrogação e a exclamação juntas, sabia? Ou duplicar e triplicar os sinais para intensificar a intenção da frase. Vamos ver alguns exemplos sobre essas observações. Aqui, ó, nesse balãozinho, é um exemplo de duplicação de sinais. Amei! Conte comigo. Que ideia fantástica! Veja que o amei está bem enfatizado e o fantástica também, né? Com 2 sinais de exclamação. Sim, sim! Gritaram cheias de alegria. O sim também está bem enfatizado com 2 sinais de exclamação. Então, quando você quer enfatizar alguma frase, seja ela uma frase exclamativa ou interrogativa, você pode colocar mais de um sinal. Aqui temos um diálogo exemplificando a utilização do sinal de exclamação e interrogação ao mesmo tempo. Vamos ver? A mãe chega em casa e pergunta: quem é que vai ao mercado para a mamãe? A filha responde: eu. Você? Nossa, nunca imaginei que você fosse. Esse você da mãe, né? Ela está perguntando e ao mesmo tempo surpresa pela filha ir ao mercado. Provavelmente ela nunca vai. Então ela, você? Por surpresa e ao mesmo tempo questionando, né? Tipo, você nunca vai, porque vai agora? Então vejamos que nós podemos utilizar os 2 sinais ao mesmo tempo, desde que ele esteja tanto interrogando, que é a função do sinal de interrogação, quanto enfatizando e expressando alguma emoção, que é a função do sinal de exclamação, certo? E lembrando que muda a intenção da frase, você muda a pontuação, certo? Se você quiser mudar a intenção, mude a pontuação, que é isso que vai acontecer. Espero que estejam entendidos. Caso tenha alguma dificuldade, volta o vídeo, veja várias vezes. Façam suas anotações no caderno. Aguardem as atividades e as próximas aulas, certo? Até mais. Beijo.